E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, Aqui pessoal? quem fala é o Tu, como vocês já conhecem. Leonardo aqui na área. E dessa vez aqui, rapaziada, a gente tá com o Edivan, nosso ex-pastor de jovens. Ex, hein? Ex. Olha como que já tá a Cara, história. não, o cara Tá na abandonou. gravação com o ex Abandonou. Ai, Aí, Dê, obrigado por você ter vindo, viu, É cara? isso, é um prazer. Fazer o bate-papo com a gente prazer aí. é meu. E, cara, como todo bate-papo, na verdade começou semana passada, né? Mas como todo Como bate-papo, todo bate-papo. a gente vai querer começar perguntando pra você o seguinte: quem é o Edivan? Porque a gente conhece você como nosso pastor de jovens, Certo? um cara que esteve com a gente por muitos anos, mas é o pastor nosso de jovens e finish. Mas quem foi, onde você nasceu, seus pais, a sua infância, como foi sua infância, o que você fazia? Conta pra gente, cara. Beleza. Mandar. Quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês aqui. É sempre gratificante É nóis. estar junto A com honra é nossa. vocês, estar conversando com vocês, aprendendo com vocês aí. Então, meu nome é, como você já disse, é Edivan. Eu sou de São Bernardo. Nasci em São Bernardo do Campo, dia 15 de dezembro de 1982. Faz tempo. Tô meio velhinho já, não precisa fazer as contas não, galera. Mais ou menos. Deixa Faz tempo. Deixa pra lá, não vim até de boné pra ninguém ver meus cabelos brancos, porque tá feio o negócio. Certo que 90% foi jovens que fizeram isso comigo, mas tudo bem. Não fui eu. Seja nada. Nasci no berço evangélico praticamente, meus pais já eram cristãos, meu pai pastor. Minha mãe Já era pastor então. já era pastor quando eu nasci. Minha mãe ainda não era missionária, minha mãe era apenas ela tocava na banda, chegou a tocar um tempo na banda, na igreja, participava do circo de oração e tal, mas não tinha ainda, não era o que ela é hoje, que ela realmente se tornou uma missionária, uma pastora de uma igreja, onde eu morei por 28 anos em São Paulo. Caramba. Quase meia idade aí de 30 anos aí, eu fiquei para São Paulo. Então, eu cresci no Ministério Povo de Deus, lá eu era músico apenas. Baterista? Baterista. Porque a gente sabe que você toca tudo, cara. Você começou na bateria. Foi na bateria que eu comecei. Quer dizer, comecei na casa na minha casa, na casa da minha mãe, rasgando o sofá dela, Ah, pegando umas paquetinhas, fazendo cultinho com os meus irmãos. aham. Tava no sangue. Eu já vejo meu filho pega esse Igualzinho, Vocês igualzinho. Pega o violãozinho dele e já vai tocando terror já. E a questão não é só o violão. Ele pega o cabo de vassoura em casa, ele faz violão. Legal. Ele pega uma pedaço de madeira, ele pega o controle da televisão, ele faz de violão. Tá no sangue. Então já. tá no sangue. justo. A gente cresceu, minha família, meu irmão é baixista, minhas duas irmãs são excelentes vocalistas. Família levita mesmo. Família de levitas. Boa. Não somente em casa, né, mas a parentela mesmo de primos. Eu tenho primos formados em música mesmo. Legal. Dão aulas, tudo. Tem um que se profissionalizou tanto que ele vive disso hoje, Aham. que é o meu primo, o Fiapo. O apelido dele é Fiapo, né? É o Anderson. Então a família, parente de pai, mãe, a gente tem muito essa genética de levita mesmo. Graças a Deus, todos na igreja. Graças Legal. a Deus. Legal. Cara, então deixa eu perguntar. Você disse que quando você nasceu seu pai já era pastor. Sim. Sua mãe já era sim, na igreja também? Isso. Então era uma casa completamente cristã. Sim. E como foi pra você quando criança aí? Vocês pegavam muito no seu pé ou eram mais tranquilos em relação a ler a Bíblia, estar buscando a Deus ali? Aí meus pais nunca foram aquelas pessoas generais, né, assim, dentro de casa, nem comigo e nem com os meus irmãos, mas sempre nos ensinou o que era certo, diante da palavra, nos conduziu. De uma maneira que você criasse um amor espontâneo? Sim, alguma coisa natural, não foi nada forçado, porque a gente vê que muita gente da minha geração acabou saindo da igreja, acabou se desviando pela pressão que existia. Antigamente, um filho de pastor, até eu mesmo, como o meu pai era pastor, um filho de pastor para muitos que jogava bola na rua, o que saía, ir pro shopping, era filho de pastor. Era desviado, era rebelde, era... Uhum. assim? Tinha esse preconceito tinha bobo, né? Isso, não é? Hoje os jovens, infelizmente, muitos jovens de hoje trocaram a liberdade pela libertinagem, né? Mas... Libertinagem, o que seria no caso?
não ter a liberdade verdadeira em Cristo. Ou seja, Achar que é livre e não ser. e não ser. E pega aquele versículo, eu posso todas as coisas e vamos embora. Tudo é me lícito, mas esquece o final. Mas nem Esquece tudo a parte do convém. mas nem tudo me convém. Hoje tudo me convém e beleza, e vamos pra cima. Tá na Entendi. igreja, tá num bar, tá no... Hoje eu Então- vejo que a galera lê esse versículo meio que tanto faz o que é lícito, mas Isso. tudo me convém. É. Tá meio que assim hoje, né? Eu nem Tipo sabia. isso. Tanto faz o que é lícito, mas tudo me É, convém. é um tempo, eu vejo assim, uma geração que pega um versículo, mas esquece que tem mais 1000 e tantos versículos. Tem todo um Existem capítulo bases, né? por trás Existem, daquele versículo, um livro. A mesma Bíblia que fala pra você lutar e orar e rasgar o seu coração pedindo a Deus Sim, as coisas, sim, também é a mesma sim. Bíblia que fala que seja feita a sua vontade. Sim, sim, Então, sim. assim, tem que ter entendimento. Sim. E você falou que seus pais eram um pouco mais tranquilos com você. E você acabou criando esse amor por Deus desde criança ou foi algo que você só ia porque estava com seus pais e depois você criou esse desejo? Não, é como eu tava falando, foi natural mesmo. Eu nunca fui aprisionado a nada em casa. Era o tempo que não Legal. podia ter televisão. Meus pais tinham televisão em casa, normal. Nós fomos criados nesse ambiente. E aí eu fui crescendo, jogava futebol com a molecada na rua, com a garota, com os amigos da rua. Existia, como existe nos tempos de hoje, não da forma que é, mas os bailes que existem, Sim. que tem hoje, existia no passado também, e existiam os convites, que é natural. Você é jovem, você está na escola. tá na escola, uma adolescência, tá crescendo, aí você quer conhecer as coisas. Então sempre existia o convite. Mas existia algo dentro de mim que não me dava vontade, prazer de sair e ir para esses lugares. Sei. E nada que porque meus pais falavam, você não pode, você não deve, se for você vai pro inferno. Não tinha vontade. Não tinha vontade, pelo Legal. fato dos meus pais me ensinarem de uma forma natural o amor dele por mim. E eu participei muito de escola bíblica também, aos domingos de manhã. Isso me fez eu alimentar muito mais a palavra também, que hoje é precácio nas igrejas. Ainda agora, antes da gente estar aqui conversando até, a gente percebeu o culto de ensino, você vê Estudo bíblico. Uma vez, é ninguém. engraçado esse choque, né, de você ser convidado para uma festinha e tal, e não brotar no seu coração de você sim. querer ir. E pra gente isso é tranquilo. Mas pros outros, eles não entendem por que eles não... Por que o Edivan não quer ir pra Por que festa? ele não Porque- tem vontade? Como assim, sabe? Eu passei por essa experiência, eu já comentei aqui com a galera, que eu fiz 4 anos de faculdade, uma boa faculdade, uma faculdade onde a galera que estudava lá era bem de vida, e sempre tinha festa. Toda quinta-feira tinha balão lá na Oportunidade faculdade, é o que não oportunidade que não falta. Hum. Só que não me batia vontade de ir, cara. Não me batia vontade. Eu conversava com os meus amigos, era de boa, eu conversava tanto é que eu falei que os caras que me adotou lá na faculdade eram os mano suave, né? Suave. Pra bom entendedor, A minha palavra basta. os caras suave lá, tranquilão. Tranquilo. Enfim. E, cara, mas eu não tinha essa vontade e a galera não entendia o porquê eu não iria, não tinha essa vontade. Uhum. Mas é simplesmente uma coisa natural da sua vida que você tá bem consigo mesmo e acabou. Tem algo maior reinando em você, né? Mano. Tem que ter vontade. Tipo isso. E embora eu tinha esse desejo sempre de estar na igreja, mas a juventude também acaba você conhecendo algumas outras coisas, que nem A curiosidade uma hora a vem. curiosidade. Uma hora vem. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas experimentei cerveja. Fui dar... E você vê o pessoal tomando, parece que é aquela... Nossa, cara, que delícia! É nada. Eu Uma ia realidade casa- paralela. Sim. Nada a eu ver. ia em aniversário de primos por consideração que eu tenho até hoje, e estavam fazendo festa lá, eles eram desviados e tal, e tomando. Eu falei, pô, vou ter que tomar isso aí, meu, porque... Tem que experimentar qual que é. que é isso, meu? Do jeito que os caras tomam, nossa, olha, essa tá trincando, tal, não sei o quê. E na hora que eu dei o primeiro gole, enfim, não consegui nem engolir. Horrível. Cuspi, é horrível, horrível. Eu tenho um pensamento comigo sobre bebida que eu acho que foi tática do meu avô. Sei lá, ou ele também fez porque queria fazer, só que surtiu de um efeito contrário. Quando eu era pequeno, uns 4, 5 anos de idade, eu ia na casa da minha avó, meu avô era vivo ainda, e ele tomava cerveja. E teve um dia que eu falei, vô, deixa eu experimentar esse negócio. Eu tinha 5 anos de idade.
E eu experimentei. Casa de vô. Vou dar Experime- tudo que ele, pode. ele deu a cervejinha, tomei um gole, cara. Que negócio. Cara, eu falei, com 5 anos, eu falei, todinho é muito melhor que isso. Uma Coca-Cola é muito melhor que isso. Cara, isso ficou na minha cabeça de um jeito que eu não gosto de tomar bebida alcoólica. Eu não gosto. Eu já tomei, já. Gosto bom, Eu já tem, cheguei mano. pra amigos meus e falei assim, cara, não é porque eu sou crente, é porque eu não curto isso. Tomei na frente deles e falei, e aí, você pecou? Eu falei, cara, não pequei. Tá ligado? Eu não gosto, acabou, chega. Então o povo não entende isso. É um choque pra eles, né? Porque eles pensam que nós somos escravos de uma religião. E outra, eles E ficam nós não somos buscando esse- algo pra te incriminar, pra te Sim. dar alfinetar. Eles ficam buscando, cara. E eles pensam que nós somos presos. Não, é... Ah, você não pode porque você é cristão, você não pode porque você vai na igreja. Você vai, não, meu, Cara, a gente é mais livre que eles, só É. que eles não sabem ainda. não sabem. Tipo assim, se eu quiser beber hoje, eu bebo. Não tem nada de errado. Nada, Mas eu não preciso beber. E se eu ficar sem beber, não vai me fazer falta. Agora, Certo. fala pra quem bebe, você fala pra um Uhum. jovem. Fala, sexta-feira você vai parar de beber depois do trabalho. Você Eu entendeu? falo, por quê? O que tem a ver? Fica sem a bebida num final de semana. Você consegue? Não consigo. Então, quem é o escravo? Sou eu ou é você? Exato. Então, eles não Exato. conseguem entender isso. Eles colocam uma religião, uma placa Uhum. e te blindam como isso para poder acusar você ou acusar a igreja que é errado fazer isso. E Viu? Sim. Mas sabe uma coisa que você falou que eu achei interessante, cara? Sobre essa parada de, nossa, você tava lá no meio da rodinha e tal, aí você viu a galera tomando, e os cara, aí você pensou com você, nossa, mano, eu tenho que tomar isso aí também, porque ó os caras, tá ligado? Então, assim, pelo jeito que eles agiam tomando, você ficou interessado em tomar. Sim. Aí a gente levar isso pro meio cristão, é basicamente a mesma coisa. Sim. Só que a gente não tem muito esse costume de, nossa, cara, porque Jesus e tal, porque, cara, é a melhor coisa, porque ele transformou sim. minha vida. E a gente não faz isso e logo não surte efeito nos outros em querer conhecer. É, Mas é a melhor coisa que existe. é a melhor É a melhor coisa, coisa. mano. Então, só que, É, melhor entendeu? coisa. É punk, velho. E é engraçado A gente falha um porque falha e muito. Pouco não. Falha muito. Falha Não, um muito. pouco eu fui modesto. É. Quis ser modesto. Você pegar que nem o Tu acabou de falar sobre a faculdade. Pô, você quer descobrir se realmente um jovem que está na igreja é cristão ou não é cristão, é a partir do momento que ele entra na faculdade e como ele vai sair da faculdade. A gente vê lá, a gente estava conversando até esse tempo atrás aí, falando sobre o que o pastor Silas Malafaia falou lá no Descende. lá no Descende. Não foi? O cara tem aquilo convicto nele. Ele não tá no país dele, mas ele tem a religião dele e ele não muda a religião dele. Sim. Independentemente de quanto tempo ele estava vivendo em outro lugar, com outro tipo de religião, com outra forma de enxergar a religiosidade, mas ele tem convicção que aquilo que ele aprendeu é o certo. Então, onde ele estiver, ele não vai mudar, ele não muda. E hoje é diferente. Opa, cara. Hoje eu costumo dizer que hoje os jovens, a juventude, não tem mais um posicionamento. Ou seja, eu estou na igreja, não é que eles não amam estar na igreja, não é que eles não amam a Cristo, não é que eles nem sentem a presença de Cristo, não é que é só emoção. Na emoção também existe a presença também, naquele momento que eles estão se entregando. Mas não existe a mesma força, tipo, de quando eles estão na igreja e quando eles estão fora da igreja, de querer, tipo, ser a pessoa que ele é dentro da igreja lá, pra não querer ser uma pessoa quadrada no meio do Ser o chato da roda. o chato da roda. Então ele começa, na igreja eu vou ser essa pessoa, mas pra mim não ser o cara chato com os meus amigos, meus parceiros, que eu já é parceiro, né? Pra não quebrar a minha parceria, eu vou entrar na rodinha, entrar na conversa deles, mas eu sei que o meu ambiente, né? Ou seja, eu faço o que não é certo, mas eu sei que dentro de mim tá me acusando, mas Tem para algo te causar uma boa incomodando, impressão para eles, Você ignora. para estar na rodinha incomodando. deles, eu vou ficar na brincadeira deles. É. Então, infelizmente, hoje não existe um posicionamento dos jovens. Tipo, ó, eu não quero, eu não faço, eu não vou, eu não... Isso abrange tudo. Isso abrange tudo. E isso entra naquela parte que fala que o diabo é como um leão, né, que fica ao derredor esperando a quem apanhar. E isso aí, cara, esses comportamentos de eu não vou fazer isso, para não dar... isso já é o diabo ali, ó. Já é, cara. Sim, rodeando, sim, colocando um Já é, negocinho com na sua certeza. mente, e quando você menos espera, você é sim influenciado. Sim, muito. Você é sim influenciado. Então, hoje, antes eu tinha esse pensamento. Eu era um adolescente, um jovem assim de 16, 17 anos, que eu falava, mano, não tem que ser tão assim. Não há necessidade. Dá pra ter. Mas hoje, cara, eu mudei minha cabeça de um jeito que, cara, tem que ser sim, mano. Você tem que ser o chato, Quanto mais sabe, cara? radical, melhor, cara. Sabe por quê? Porque eu não lembro se eu falei isso no programa anterior,
que eu tava falando com alguns amigos e eu agi de um jeito crente. Eu fui o crente chato. Eu querendo E os caras falaram, nossa, mano, você é muito chato, velho. Que não, nada a ver, isso aí tá. Beleza, mantive minha opinião, tal, acabou. Eu sou amigo deles também, ninguém brigou com ninguém. Mas teve uma vez que eu deslizei e eu cometi um erro e eu falei alguma coisa ali que foi contra o que eu acredito. Uhum. E aí os caras, em vez de não encher meu saco, eles falaram assim, viu, mas você não é crente? Então é bem interessante. É bem interessante. Quando você é radical e você está sendo certo, você é um mané. Quando você dá um deslize, quando você dá uma de não, porque são os meus amigos, eu não vou fazer nada, eles apontam dentro da sua cara e falam assim, viu, mas você não é crente? Então, Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Tem Que Então, isso, de certeza. qualquer jeito, então, se for pra eu optar entre ser um dos dois, eu vou optar por ser o radical. Radical e ninguém falar nada de não você. tem como, né? Porque ou você é quente ou você é frio. Não, Não dá pra você ser morno. Não dá pra você morno. E hoje a juventude é morna. É Morna. E que no final das contas, o morno e o frio pra Deus dá na mesma, né? Dá na mesma, dá na mesma. E você não dá influência nenhuma. Não. Sim. Não gera influência nenhuma. Não muda a situação de uma pessoa. Eu que tenho o ministério sobre a minha vida, sobre a questão até mesmo do pastoreio, de estar ministrando a palavra. Eu falo que ministrar a palavra é algo secundário, porque o que é primário na minha vida está fora fora da pregação de cima do altar. O que é primário é o que eu estou vivendo fora daquilo que eu estou pregando em cima do altar. É. Então, para mim, eu amo pregar a palavra, mas é algo secundário perto, quando eu estou falando assim, não é que a palavra é secundária. Não é isso. É que você tem que pregar o que você vive, Isso, né? isso. Eu estou falando que o fato de você ter o chamado da pregação é algo secundário na sua Sim. vida, porque o que vai mudar muita gente na sua geração não é o que você está pregando, mas é o que você está fazendo. O seu exemplo. É o exemplo. Então eu vejo isso dentro até da empresa a qual eu até trabalho, e a gente vê essa diferença de amigos. Quando você fala um conselho, a pessoa fala, pô, eu vou escutar. Uhum. E às vezes aquele que fala que às vezes que não tem essa característica de um cristão que mostra através de suas atitudes, se ele ouve, pô, mas não dá pra ouvir ele, porque é o que ele fala. Então fica difícil, então você acaba ficando no meio que você fala, meu Deus, como que o evangelho está sendo, infelizmente, sujo por pessoas, né? E acaba falando o quê? Fala, pô, ele é errado, ou fala que os crentes que estão Não, errados? os crentes. O povo, né? Generaliza É que nem demais, político. cara. Que nem se falar de político. Justo. É algo que não é uma pessoa, ele generaliza todos. Exatamente. Por causa do erro de um. Então, pelo que você falou, dá pra considerar que o Edivan era um adolescente firmado em Deus, mas com seus pipocos, de vez em quando. Sim, Não chegou em nenhum óbvio. momento a desviar de vez. É, ficar isso um que- tempo sem ir não, pra igreja. Isso que eu ia pegar, porque você falou que nessa fase é influência, você é influenciado ou você influencia e tal, e isso já acontece muito na adolescência. Aham. Então, cara, como foi a sua adolescência? A minha adolescência foi... eu falei, eu era do Ministério de Louvor. Só que assim, fora da igreja, eu sempre tive uma queda. Um affair, um affairzinho. Uma queda por Uma questão quedinha. de mulher. Então, eu não Salomão. demonstrava isso fora da igreja, entendeu? Salomão, né? Não, Salomão. Jamais. Eu não dava um exemplo, tipo, de alguém que estava em cima do altar ser essa pessoa uma referência, né? E, óbvio, por causa da idade, para mostrar, até por ibope, para mostrar pros caras que você tá pegando as menininhas. Aham. Então isso vai criando status Vai, e babá. E você vai gostando, coisas boas. E deixa eu te Você vai perguntar. falar que é ruim? Vai deixa- falar e que é deixa eu ruim? te- Não é. Deixa eu te Não é perguntar. ruim, Nenhum cara. pecado é ruim, É, cara. Você vê bem, é gostoso. É mano. gostoso o Deixa eu te pecado. perguntar, você é crente, né, nasceu e tal, e você nessa aí das menininhas. Alguma coisa nessa época te incomodava? Na sua adolescência, no momento que você tava ali, na curtição, alguma coisa te incomodava? Em questão de... De você tá fazendo isso e alguma coisa te incomodava e falar assim, cara, sério que você tá fazendo isso? Sim, principalmente não no ato de você estar ficando, né? Aham. Ato de estar ficando é beijo só que eu tô falando, tá? Porque algo que eu guardei pra mim foi a minha virgindade. Ah, pra... Você casou virgem, então. Sim, Legal. sim. Com quantos anos você casou?
23 anos. 23 anos. 23 anos, Legal. 23 anos. Hoje não encontra mais jovem assim, não. Difícil. E com 17 anos eu tive a possibilidade, algumas das vezes eu até comentei já isso já, Uhum. eu ficava com uma menina dentro da escola e uma despedida pra menina falou pra mim que queria fazer uma despedida comigo no motel. E aí eu estiquei a mãozona pra ela, falei, ó, prazer ter te conhecido, ó, fugi Tchau. dela como o diabo foge da cruz. Saiu fora. Porque é natural, cara, se você fala assim, ah, não, vamos pra outro lugar, tal, como eu tinha feito até minha... Hoje, até pensando um pouco, eu entendo até que foi Deus que até usou essa menina pra falar desse jeito, porque ele sabia que eu não ia aceitar. Porque eu tinha convidado ela pra ir pra um cinema, de um cinema ir pra um parque, No meio do cinema vocês iam e deixar nisso do parque de lado, daí... velho. Então, você tá entendendo? E com certeza o parque era um ponto conhecido na cidade Aham. por alguma coisa. Sim, né? sim, era um lugar Era apropriado um pra você valiômetro. ficar com uma menina que não ia ter perigo de ninguém te ver. E aí, meu amigo, quando liga em cima, é natural, vai ligar embaixo e Sim. vai embora. Justo. Então eu creio ainda que acabou ainda até ela sendo usada por Deus, graças a Deus até hoje. Um tempo atrás eu tive contato com ela, hoje ela é casada. E ela até fala para mim, eu agradeço a Deus pela sua vida, que mesmo das formas erradas que nós nos conhecemos, você acabou sendo uma bênção para mim. Hoje ela está casada, hoje o marido dela, há um ano e meio atrás, estava fazendo seminário, para ser pastor também de uma igreja Legal. batista, Legal. lá em São Paulo, tem Legal. 3 filhos, uma família estruturada. Eu fiquei muito feliz em saber disso dela, mas ao mesmo tempo, como você fala, existia essa acusação em mim, principalmente quando eu estava na igreja para tocar. Tocando, né, É. cara? Aí quando eu Então, sabia que eu esse ia ministério tocar, ali, seu coração, cara. quando eu sabia que eu ia tocar à noite, algo que antes até de eu subir no altar, eu orava lá embaixo e pedia perdão para Deus, para mim poder subir no altar, para mim poder adorar Ele, É justo. porque esse peso vinha sobre mim. Uhum. Só que aí não adianta vir o peso, vir a você saber que tá errado, mas não existe o seu posicionamento. Remorso aí, né? É só Remorso, né? isso, Arrependimento, remorso. Aí essas todo coisas. dia, toda vez você tava lá, me perdoa, me perdoa. Todo domingo, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Deus já tava falando, puxa, o que eu vou Deus me fazer? perdoa. Ô, Hoje cara, eu eu vou parar. perdoo, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de mim, hein? Segura um pouco, Meu cara. amor. Um pouco essa lábia aí com o menino, você sabe. O erro nosso é que a gente sabe onde é a nossa falha. Sabe, cara. E a gente pensa que não, agora pode deixar aqui. Agora eu vou. Eu mato Deixa no com o peito pai. e não vai acontecer nada. Fih, você tá dando um tiro no pé. Ah, cara. Tá dando um tiro no pé. E, assim, você falou uma coisa interessante, cara, porque eu acho que hoje a pegada de muito jovem, como eu falei, talvez nem exista mais jovens. Não, existe, vai. O mundo é grande demais. Sim. Mas existem sim jovens que ainda são virgens, têm uma idade, escolheram esperar a mulher certa pra casar e tal. E você foi um cara que, por mais que você ficou com muita menina aí na sua adolescência e tal, você casou e se guardou. Sim, Casou virgem. Sim. E, cara, como foi casar? Você viu casar virgem? Você viu muitas vantagens, muitas bênçãos na sua vida por essa atitude? Não tem comparação. Né? Tem algo que... Porque o relacionamento sexual, você fora do casamento com outras mulheres, são ligações de almas. Então, isso você acaba transmitindo lá no futuro para sua mulher, se você não quebrar isso na sua vida. Sim. Então, por algo que você tem gerado dentro de você, na sua alma, você acaba na ligação entre uma carne só quando você casa. Você acaba passando algumas coisas até para sua esposa que você nem sabe. Uhum. Certo. Porque muita gente que tem relacionamentos Você não sexuais... vai investigar a vida da pessoa. não vai investigar. Ou seja, nem vai investigar e também nem acredita nisso. Isso daí é bobagem, isso aí não tem nada a ver. Sim. E é uma coisa muito forte, porque a aliança realmente com a mulher não é aliança Não, no é dedo. o sexo. E sim, é o ato do sexo, quando acontece o romper da mulher, que existe até o sangramento, e ali houve o pacto da aliança Certo. entre você e sua esposa de uma carne só. Sim. Então, isso para muitos hoje pode ser, tem nada a ver, eu vou casar virgem, vou passar vergonha com a mulher na cama, não sei, papapá. Meu amigo, é melhor passar vergonha com a mulher na cama do que você ter sua vida envergonhada porque você acabou trazendo uma maldição para dentro da sua cama, Isso dentro porque da
para sua futura geração até. Isso, porque o pensamento de vou passar vergonha é totalmente inútil, né? Inútil. É muito o Não, diabo pô, colocando na sua é cabeça. Óbvio, Muito diabo. cara. Mas é a artimanha dele, né? É o jeito dele. É a artimanha dele. E hoje, como você fala, é poucos que você vai conversar e fala que é virgem. Uhum. Mas por que que eles não se guardam mais? Para não ser uma vergonha na sociedade. É. Porque um rapaz sou hoje, virgão. não tô falando, não vou falar de 18 anos não. Vou falar 18, 17 anos, não tô falando isso não. Isso aí já... Isso aí era no passado. Isso aí era no passado. Tô falando de moleque de É, 12, cara. 13 anos aí, 11 anos, que já tem relação, se não tem relação com uma menina, Já sabe o que é um também, quadrado, logo vai ter. é algo muito vergonhoso. Então, infelizmente, isso acaba se faltando dentro de casa também, conversas. Eu tive um namoro onde eu tinha conversa com os meus pais, onde eu tinha conversa com os meus sogros. Sobre isso, com a minha sogra e com o meu sogro eu tinha conversa. A gente conversava Era sobre... aberto o jogo. Era aberto. É algo que para muitos não pode falar sobre isso porque é sexo, é pecado falar sobre sexo. Pô, é algo que Deus criou, não foi o diabo que criou. Sim. Se fosse algo que fosse o diabo que tivesse se Aí criado, é uma seria- coisa, mas foi Deus que criou. Sexo Pra- edifica o casamento, cara. Sexo é o que Deus achou bonito ali, né? E isso para Mas a depois do procriação. casamento, cara. Depois do casamento, onde tem uma bênção do Senhor, onde tem uma aliança do Senhor com você. Então tudo isso é primordial. Então eu sempre tive isso comigo, sempre me guardei para minha esposa, qual seria que Deus prepararia. E hoje, graças a Deus, estou há 15 anos casado, nesse fruto tenho 2 filhos e não tenho palavras para agradecer a Deus o quanto foi importante isso para mim. Fácil? Nunca foi. Não. Nunca foi. Saí com a minha mulher, mandando, me expulsando de lá, porque o Não é negócio, fácil, os não. hormônios Não é lá em fácil, cima, caramba. É E- homem. E antes de casar, vocês namoraram muito tempo? Tiveram que segurar muito, assim? Dois, Ou foi an- rapidão? 2 anos e 9 meses contando tudo, entre noivado e namoro. Deu Até que É, não né? um foi muito longo, então. Não. A gente Não. começou a namorar com 19 para 20 e casamos de 22 para 23 Ah, anos. legal. Pastor, você pegou um negócio legal. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha de uma molecada hoje que namora tipo uns 6, 7, 8 anos e, bom, crente, e a gente sabe que pra nós aqui o negócio é pesado. A gente sabe que é Sim. pesado pra todas as pessoas, né? Sim, Pra gente sim. parece que é um pouco mais pelo fato de ter que se guardar e tal. Sim. O que você acha dessa molecada que começa a namorar com 14 anos, fala que vai casar com 25 e acha que não vai rolar nada por aí? Porque pode acontecer, mas é bem Mas difícil. porque a autoconfiança também é um bagulho muito perigoso. Muito É, perigoso. O autoconfiança coração do não dá. homem é enganoso, né? Mas eu tenho um exemplo assim, claro, dentro da minha casa, né? A minha irmã, ela namorou de 8 para 9 anos. Eu já até comentei com você já. Acho que eu comentei até com você. Não cheguei a comentar com o Léo ainda. É que eu sou o seu preferido, né? Ah, sim, essa- Todo mundo já sabe. Aham, Ele beleza. chegou depois, né? Chegou depois. Vai ficar sabendo, O vai cara ficar. tá. Nossa. Preconceito, viu? É com Vai. o meu coque. Mas a minha irmã, ela começou a namorar, ela namorou de 8 para 9 anos com o meu cunhado, que é até interessante que o meu cunhado é primo da minha esposa, né? E eles namoraram de 8 para 9, de 7 para 8 anos, assim, se eu não me falha a memória. Um desses dois foi muito tempo, foi um tempo a qual eles começaram a namorar novos, ele estudava. Existiu um processo na vida dos dois, tanto na questão financeira também, porque ele estava estudando, fazendo técnico de segurança e procurando se especializar cada vez mais e encontrar um emprego, a profissão que ele tanto sonhou e a qual ele exerce hoje e tem sido muito abençoado. E minha irmã era simplesmente uma estagiária que trabalhava num banco, mas tinha projetos também, acabou fazendo prova, acabou não passando e Deus abriu uma porta para ela. Mas foi um namoro puro, santo, mas isso é muito de, como eu volto a dizer, é posicionamento. Posicionamento. Eu posso namorar 8 anos e não ter relação nenhuma, como eu posso namorar 6 meses e no segundo mês Já. eu pegar a nega e ir pra cima. É. Então isso é posicionamento. Uhum. São posicionamento. Eu falo por mim, eu assim, hoje se eu pudesse escolher entre ter o namoro que eu tive e em ter um cortejo com a minha esposa, eu assumiria um cortejo.
Uhum. Porque, queira ou não, o fato de você estar com a sua namorada, de você estar beijando, de você estar próximo dela, cara, é natural, isso tá no homem. Falar pra mim, não, pastor, isso nem passa pela minha Não cabeça. passa. Para, meu amigo. É. Então você é a quarta trindade do céu. Se você namora um jovem e você tá beijando a tua namorada, não passa pensa nada pela tua cabeça. É. Me desculpa, isso não acontece, não tem como, não É natural, existe, cara, velho. é É natural, natural, mano. é natural. Não é pecado Não, passar na sua cabeça, não tem culpa Não, disso. não tem culpa, porque é no homem, tá? Isso tá na carne do homem, Aham. isso. Então isso eu vejo assim, eu vejo muito mais por posicionamento do que realmente por tempo. Eu posso Uhum. namorar 20 anos e ter um posicionamento de que Deus está no meu relacionamento e não ter nada. Uhum. Mas voltando ao que a gente tem conversado na geração de hoje, do jeito que tá, meu amigo, Difícil. é difícil. É Difícil. difícil. É difícil porque você acaba virando um fantoche para as pessoas lá fora. Você pega aí alguns anos atrás o Kaká. É. Quando foi dar uma entrevista que casou virgem. Pô, o cara era zoado por Era, todo mundo. Eu A vi- gente eu não vi tá uma- falando de anos atrás, não. cara. Eu vi umas recente. entrevistas com o Kaká que fala que ele. Acho que foi você que me falou, né, mano? Que os jogadores do time dele tinha sempre uma mulher já preparada pros caras. E ele era o único jogador que ia sozinho. Ele não pegava nenhuma mulher, ele não levava no ônibus do time. Ele foi um cara top, mano. Sim. É um cara que soube ser Sim. diferenciado no meio, né? Queira ou não, alcançou o que ele alcançou na vida dele, Exato. né? É. Não tem nem como. Então, pra você ver, a obediência te leva a viver coisas que Caminhos você mais nem altos. imagina, caminhos mais altos. Então, tudo num relacionamento, quando você coloca a prioridade que é Deus, cara, eu vejo que não tem como dar errado. E Uhum. quando você prioriza Deus no seu namoro, tanto pode ser um namoro por corte, como pode ser um namoro natural, de você sair, de você pegar na mão, de você beijar, Uhum. de você abraçar, que você, por mais que exista a vontade, mas quem tá em você vai vencer a sua vontade. Uhum. Ou seja, porque aí já não é a carne, é o espírito. Aham. Então, Isso se é você que nós- vive no espírito, embora as tentações venham, que é do natural. acontecer no homem, você é forte para resistir o diabo e falar que não. Que não. Porque eu sei o que eu quero para minha vida lá na frente, o meu casamento, a minha virgindade, e isso daí abrange muitas coisas. É. Até Legal. mesmo gerações, né? Seus filhos são abençoados pelo fato de você ter obedecido e ter Uhum. praticado o namoro santo. Justo. Então existe uma bênção que vem acarretada pelo fato de você não somente, mas por você ter priorizado Deus no seu relacionamento. Sim. Da Então hora. isso te leva a caminhos Melhores, longos maiores. e abençoados. Pra galera que não tá. Que, tipo assim, talvez tá assistindo e não entendeu muito o que é cortejo. Cortejo é aquele processo. A gente fala muito isso no meio cristão, né? Uhum. Que é aquele processo que você tá gostando de uma pessoa e você faz um propósito com ela de você Isso. tentar segurar ao máximo, não dar muita brecha, ficar É. se beijando, ficar se pegando. Isso. Porque, irmão, a gente tá ligado que o negócio é difícil Uhum. e Tentação vem de qualquer lado. muitos casais se posicionam nisso pra não cair, não correr o risco de cair, né? Então esse é o cortejo que a gente fala e o casal estipula um prazo, teve gente que estipulou 6 meses, 1 ano. Eu, na real, eu estipulei Eu estipulei um mês com a Jéssica. até eu ficar... Na verdade, eu fiz diferente, né? É que eu fiz isso sem namorar. É. Eu esperei a minha Diferente, namorada. né? E eu fiquei até os meus 18, 19 anos, cara. Eu não beijei nenhuma menina. Então, eu vejo que valeu a pena. Vale, É difícil, mas vale a pena. vale a pena. E essa é uma questão mesmo de posicionamento. É posicionamento, O que me cara. lembra muito a passagem de Adão, né? Quando Adão e Eva caem, Deus ele não pergunta o que ele fez. Ele pergunta onde ele estava. Sim, Onde você sim. estava? Porque naquele momento era para ele estar com Deus Sim, conversando. sim, conversando. Então, Deus liga muito pro seu posicionamento. É, Isso eu acho posicionamento. interessante. E o pecado afastou. Afastou. Uhum. Afastou. Com certeza, cara. Afastou, infelizmente, deu. né? E uma coisa importante em dizer que nessa questão de namoro cristão, que infelizmente, por causa do mundo, existem dentro da igreja pessoas que acusam pessoas que estão tendo um relacionamento por muito tempo e falam: tá namorando todo esse tempo que eu tenho certeza que tá tendo relação Tem sexual. um julgamento, cara. Porque se não tivesse relação sexual,
não estaria tanto tempo assim. Mentira. Tá muito tranquilo. Então, até o povo dentro da igreja, a gente nem, não tô falando nem de fora, tô falando É, até pessoal os de de dentro, dentro. Não, os piores é o de dentro. Os piores são os de dentro. Na Os de língua dentro preta. acaba te acusando por causa disso. Exatamente. Aí você fala, pô, e agora lascou de vez mesmo, porque se o povo do mundo, né? A minha preocupação era com o mundo. Hoje não é com o mundo. Sim. Hoje a preocupação você tem que estar cuidando não é dentro da igreja, quando as pessoas falam por você. Falam de você, né? Porque não tem nem a coragem, às vezes, de chegar, como que você, pelo menos, pergunte, seja uma pessoa curiosa para querer saber como que eu tenho sustentado os namorados de hoje, os noivos de hoje, tenho sustentado uma vida santa, sem ter relação sexual antes do casamento, numa geração onde é normal você cair antes. Uma geração promíscua, né? Porque é normal. Ah, pastor, caí, não aguentei e tal. A galera tá natural relevando demais, falar. tá Não é algo tipo, nossa, não é vergonhoso. Caraca, velho, e agora? Por que a gente fez isso? Se torna algo natural. Ah, caiu, é natural, não tem como. Quem nunca? Quem nunca É, caiu? normal. Aí você começa a justificar pelos outros. Isso, então se tornou muito fácil. Algo, Deus é amor. Deus Parece perdoa. que a justiça de Deus acabou. Não existe mais justiça. Só existe amor. Só existe o amor de Deus e acabou. A justiça não, Deus é amor, para. Que é isso? Não, Deus nos ama desse jeito. Mas nós não podemos. Mas se cair, Deus vai continuar nos amando. Sim, vai continuar te amando. Mas o pecado, meu amigo, cada vez vai te Tem afastando. E a consequência não livra. Não livra. Não livro. Tanto é que Não Davi livra. foi um cara que errou, Sim. foi considerado um homem segundo o coração de Sim. Deus, mas ele teve um filho, Sim. fruto de um adultério, Sim. e esse filho acabou sendo morto. Ele nasceu morto, E alguma ainda, coisa assim, né? além disso, o que acarretou no futuro dele, porque o templo de Salomão era para ter sido até construído por ele. Por ele. Eu tenho uma visão um pouco disso, porque eu creio que quando Deus fala com Davi lá, Davi, não vai dar pra você, meu irmão, porque sua mão tá suja de sangue, cara. Você pegou a mulher do negro, Imagina além de pegar a mulher do negro lá, você mandou matar o cara. Imagina o pra poder... arrependimento dele na hora, cara. Você que ele entendeu? sentiu, velho. Então, quando vem aquela acusação que o profeta Natan fala pra ele, ele vai lá, se rasga, entra no santo lá, o coração puro que Davi sempre teve, é um coração assim, totalmente amável de Deus, tanto que foi segundo o coração de Deus, né? Mas houve uma sequela lá na frente pelo fato da caída dele do adultério. Sim. Olha, Davi, você não vai poder, porque suas mãos estão sujas de sangue. Eu não vejo pelo fato dele ter ido muito pra guerra. Existem esses dois pontos teológicos. Pelo fato dele ser um homem. Mas ele ir pra mas o fato dele ir pra guerra, ele tinha que defender a nação. Era um papel dele. Sim. Era um papel que ele aprendeu a fazer, que Deus colocou ele para isso lá. Para defender a nação e colocar uma nação próxima de Deus. Então, ele protegia... Você ainda tava no caminho de Deus. Isso. Vamos dizer, quer dizer, eu sou policial, vamos dar um exemplo. Sou policial, mas eu não posso matar porque eu sou cristão. Entendeu? E, infelizmente, existe isso. Se um policial é cristão, mata uma pessoa, o policial é crucificado, como se ele fosse o pecador e estivesse fazendo. Não, ele está assim. exercendo aquilo que ele foi colocado a fazer, está protegendo o Estado, a sua casa. É a profissão dele. É uma situação extrema, mas que é necessário para essa profissão. É necessário, não como foi com ele. Ele era o rei, ele tinha que comandar, ele era o exército esperava algo dele para poder sempre estar à frente das guerras e vencer as guerras. Davi era uma luz, era uma lâmpada para a nação, né, de Israel. Nada por isso que continua, mesmo com o pecado, mesmo por não ter construído o templo, foi o maior rei de Israel. Não teve outro como Davi. Justo. Tanto é que eu lembro de uma passagem que, cara, achei muito louco. Sobre Roboão, né? Que acho que é a terceira geração de Davi. Ele teve Salomão e Salomão teve Roboão. Isso. E Roboão, ele cagou, Nossa. mas cagou no reino. Cagou. Acabou com tudo. E aí eu lembro um versículo que ficou muito cravado em mim, que Deus fala, né? Eu só não vou dizimar a sua geração, a sua descendência, por causa de Davi. Então, olha como Davi foi para Deus a ponto de não tocar na descendência. De deixar seguir a descendência. Cara, eu curtiria ser um cara que nem Davi, tá ligado? Mas, Top. Mas é bem exigido também, né? Muito. E, cara, aí, tipo assim,
você passou por todas essas coisas, assim, hoje você é pastor, você ajuda muitas pessoas Sim, com sim, isso, sim, sim. Sim. não só por isso, mas as outras situações que você já passou. Sim. Tanto é que eu sou a prova que a gente conversa pra caramba, né? Muito Eu bom, toda semana, assim, eu tô lá na casa do Edivan trocando ideia. E, cara, sobre esse chamado pastoral, você sente que você exerce ele 100% do seu tempo, ou você ainda sente que você não exerce 100% o chamado? Não exerço não. Eu não exerço da forma que Deus ainda quer que eu exerça, não. Tem algo a ser melhorado? Tem muito. E se eu falasse que eu exerço 100%, eu estaria pecando. Uhum. Porque por mais que você esteja do jeito que é pra ser, você nunca vai estar 100%. Se Deus falar, não, você bateu 100%, Deus vai te levar, porque se não tem mais algo para melhorar em você. Uhum. Não é possível que um homem que já é pecador natural, porque o homem que fala que não peca já tá pecando. Uhum. Então, falar que já tá tudo top, já tá tudo maravilha. Mas, claro que eu tô muito melhor, que assim, voltando lá, quando eu morava lá para São Paulo ainda, eu fui consagrado, evangelista, lá em São Paulo por 8 anos. Mas eu tinha até vergonha de falar no microfone. Se falasse de me dar uma oportunidade, mano... Você fugia. Dor de Eu barriga. tava na bateria, falava, se você me dá uma oportunidade, eu vou me esconder dentro desse boom da bateria. Porque eu não vou falar no microfone, não consigo falar no microfone, cara, não vou. E existia um chamado na minha vida no Ministério Pastoral. E você tem certeza que esse é o seu chamado mesmo, você acha que não falta nada, é isso que Deus quer te usar. Hoje sim, hoje eu tenho certeza. Uhum. Mas na minha adolescência, quando eu tinha 13 anos, que a irmã falou pra claro mim, pra você. não, pra mim, o meu chamado era eu ser um adorador, um músico, que eu sempre amei. Eu gosto de estar lá no altar e me entregar na adoração. Infelizmente, para muitos já vê essa questão de você faz tudo aquilo para querer se exibir, meu amigo. Pense o que você quiser, eu faço para me mostrar para Deus mesmo. Uhum. Eu quero me rasgar, fazer da minha forma, eu quero mudar o meu Pra melhor. Deus. Só que nem sempre o chamado foi algo do pastor, foi na minha vida. Nunca. Não. Deus me tirou de São Paulo, me trouxe para cá, pro interior. Eu morei 28 anos lá. Quando eu vim pra cá, eu vim com a minha esposa e com a Manu, que hoje tem 10 anos. Minha filha tinha 1 ano e 7 meses. Então eu me desvinculei da minha família total. Deus tinha um propósito no ministério comigo, num chamado comigo, e precisava me tirar de próximo da minha parentela. Família, pai, mãe, irmãos, cunhados, por um crescimento meu, por um crescimento na minha maturidade como homem, como pai, como esposo, como um dono de uma família, o cabeça da família. Então isso de eu ter saído de lá, vindo para cá, não foi somente, eu quero morar no interior. Não, é um processo que Deus tinha para comigo. E você estava ciente disso, que era algo que Deus tinha com você, ou na época você não entendia ainda que era Deus agindo? Sim, porque os fatos que aconteceram em São Paulo comigo, de eu ter toda uma casa toda imobiliada, nunca tive minha casa própria, mas a casa que eu casei lá em São Paulo, quando eu imobiliei, morei em 2 casas lá, as 2 casas, minha casa era imobiliada com os melhores móveis, e aí veio na minha cabeça, porque ia construir uns apartamentos, de eu vender todos os meus móveis para guardar o dinheiro, e isso uma semana antes tinha ido uma irmã dentro da minha casa orar, falando que se eu não orasse, o espírito da inveja ia tomar conta da minha casa e ia vender todos os meus móveis da minha casa. E nessa questão de eu esqueci o que Deus falou e fui segundo a minha vontade, sem pedir orientação para nada. Uhum. Perdi tudo, fui para dentro da casa da minha mãe, fiquei quase... Desceu os degraus. Desci foi tudo. A escada inteira. A escada inteira, rolando, os degraus não, foi a escada inteira. Voltei pra lá, pra dentro da casa da minha mãe, isso aí veio acusações, que você tá fazendo da casa da mãe, isso de irmãos, disso de dar preocupação até pelo fato de você não tá vindo mais sozinho, você tá vindo com uma esposa e depois ainda vem um filho ainda. Então, tipo assim, você já deu muito trabalho pra mãe já, cara, o que você tá fazendo aí? A mãe, hoje você precisa abençoar a mãe, não é a mãe que tem que ficar cuidando de você ainda. Por isso que até hoje ainda, você até brinca comigo, né? Vanzinho, Dedezo. Porque é o que a minha mãe... Até hoje minha mãe me chama desse jeito. Porque sempre foi desse jeito. Então, para que eu pudesse crescer também na minha vida, Deus falou, vou ter que arrancar esse menino daí. Tirar você daí. E o momento que você viu que estava tudo desmoronando, qual foi o sentimento, cara?
Tipo, você sentiu uma certa paz? Você sentiu muita indignação? Eu fiquei muito frustrado, normal. Porque no momento você não entende por que aquelas coisas estão acontecendo. Pelo fato de você ser dizimista, pelo fato até de você ser ofertante, pelo fato de você sempre estar nos cultos, você não faltar. Você fala, pô, Deus tá de sacanagem comigo. Que Deus que é esse? Que eu fiz? O que eu fiz pra... tudo certo. Tô fazendo tudo certo, mano. Por que Deus tá fazendo isso comigo agora? Mas tudo por causa de um chamado. Ou seja... Não é o porquê, é o eu para não quê, né? Isso. E eu não quis entender que Deus queria me trazer pelo amor. Mas já que você não vem pelo amor, existe o outro caminho. Força. Vem pela dor. E aí pela dor, ele machuca a gente. Aí mexe no ego humano. Porque você fica... um homem que casou, que tirou uma mulher de dentro da sua casa para cuidar dela, levou para dentro da casa da sua mãe novamente, passando pelas dificuldades. Seria um pouco do orgulho também, né, cara? Com certeza, do homem, muito. Saí de lá, vim morar para cá. E mesmo assim, ainda quando eu tava morando aqui, foi interessante, até brinco com o pastor Jefferson. Falei, caramba, pastor Jefferson, eu vim de lá de São Paulo para cá, apresentei o senhor pro pessoal lá de São Paulo, fui levar ele numa vigília lá. E na vigília, a pregação que ele falou foi totalmente tipo assim, obrigado, viu, pastor? Você falou somente a minha vida nessa pregação. Foi realmente sobre Isaac, que até fomos ministrar aqui sábado, mas foi quando Isaac perde Abraão e não sabe o que fazer, porque enquanto você está perto do pai, enquanto você tem o pai, você sente uma segurança natural. Meu pai tá aqui. Pô, eu não estou fazendo certo. Ô pai, como que faz? Você vai atrás do seu pai. É natural. Agora, Isaac estava sozinho, o pai tinha morrido e foi comigo. Quando eu saí lá de São Paulo e vim pra cá, tipo, eu tentei achar casa até aqui no centro da cidade e não consegui nenhuma casa. Fui lá morar lá em Capivari, morei 3 anos na casa da minha sogra lá e sozinho. Eu e minha esposa, minha avó que morava do lado, a mãe da minha sogra e a minha filha. Mas foram os primeiros meses foram difíceis demais, principalmente para minha esposa. Porque a minha esposa sofria muito. No início ela ficava 10 dias aqui e ficava 15 dias em São Paulo. Caraca. E eu não tinha posicionamentos ainda, né? Como marido. Igual a gente tava falando, né? E você tava falando de Isaac. Quando ele perdeu Abraão, ele ficou meio... O que eu faço agora? Você sentiu isso quando você assumiu a igreja em Hortolândia? Você aqui na Batista de Montemor, você tinha seus pastores, Jefferson, Over, pra te ajudar. Sim. Quando você foi pra lá, você era o pastor... Presidente, principal, você se sentiu meio que sozinho, meio que tipo, opa, agora é eu, tenho que... Olha, Léo, eu vou ser bem sincero, cara, eu não me senti porque, não é que eu sou melhor, não é que isso não, mas é porque eu fui muito bem preparado pelos meus pastores aqui. Legal. Eu tive pastores que me direcionaram para que quando chegasse isso, essa hora, tranquilo, legal, eu estaria preparado para assumir essa igreja, uma igreja... E na realidade, eu não queria ser pastor de igreja. Nenhum pastor quer ser pastor. Nenhum pastor. Cara. O Ronaldo falou isso na outra semana. Eu não queria ser pastor de igreja. Quando Deus me chamou, eu sempre falava, não, Deus me chamou para ser pastor. Beleza, mas é pastor de jovens e tá bom, mais só. Nada. Quero saber não de mais nada. Mais. Eu vejo você cuidando de igreja. Isso é da carne. Lá no meu... Isso é da carne. Não é de Deus, não. Aí você vai ver um anjo que tava falando. Como que era da carne? Anjo Gabriel do seu lado, cara. Então essa pegada eu falava muito. Chegava em casa com a minha esposa, hein, amor, esse negócio aí. Nada a ver. Aí assistia a mensagem e tal, e via lá. Eu tenho ainda, né? Eu vejo o pastor Lucinho uma grande referência desse meio de jovens. Pastor Lucinho. Queremos você aqui, cara. Queremos você aqui, cara. Ele é monstro, um dia. Ele é diferenciado, né, nessa geração. Ele até brincando, na pregação ele falando, pô, tem irmãos que ligam pra ele e falam assim, pô, mas você tem 49 anos, como você tem coragem de falar que você é pastor de jovem, meu? Eu tenho 49, mas tenho um espírito de 15, 18 anos. Tem jovem que tem 18, tem um espírito de 50, meu amigo. Então eu posso ser pastor de jovens tranquilo. Exatamente. Ou seja... Então eu vejo ele como uma grande referência. E ele sempre falava assim, por muitas vezes pessoas vieram até ele, falam, pastor, por que você não faz a tua igreja? Pastor, por que você não abre uma igreja tal, vai cuidar do meu povo, que você vai ter muitas pessoas que vão te seguir e tal. Eu falei, não foi para isso que Deus me chamou. Não é o que Deus quer. Não é que Deus me chamou para ser pastor de jovens. Então eu peguei essa experiência do Lucinho e falei, isso aí que eu quero, pra mim também. É o meu chamado. A minha desculpa vai ser essa, pronto, acabou. Deus me chamou para ser pastor de jovens, já era. Acabou. Mesmo que dê muito trabalho, mas acho que é menos que igreja. Menos que cuidar de um rebanho inteiro, menos que cuidar
das ovelhas gerais da igreja. Então, E hoje você cuspiu pra cima ou você tava certo mesmo? Não, cuspi pra cima. Cuspiu pra cima? É mais tranquilo cuidar de uma igreja do que de jovens? Ah, cara, depende de que ponto de vista as pessoas vão olhar. Depende muito das né? pessoas também, né? Depende Porque também. do jeito que é hoje, que nem eu sou uma pessoa que aprendi que pastor precisa ser pastoreado. Então, o porquê de muitos pastores se frustrarem com igreja? Porque não aceitam ser pastoreados. Acho que é ele, Deus e o resto Isso, tá abaixo. acabou. Eu não preciso ser Ninguém tratado acima. por ninguém. Porque acontece muito pastor se suicidando. Porque acontece muito pastor em depressão, Pastor desviando, fazendo uma coisa errada. também. desviando. Porque pensam que sozinho é um super-homem, vão conseguir carregar sozinho. E não vão conseguir carregar, cara. Então, eu tenho isso muito comigo. Então, que nem eu tenho meus pastores aqui, embora eu tô em outra igreja, mas continuam sendo os meus pastores. Quando precisa de alguma coisa, pastor Over, pastor Jefferson, preciso Ajuda. conversar com você. Vou tomar um café lá, peço um conselho, peço um auxílio, peço Legal. uma ajuda. Então, isso me ajuda a cada vez mais querer crescer. Fácil não vai ser, fácil nunca vai ser. Uhum. Mas é muito, desculpa, mas é muito gratificante, cara. Legal. Eu não tenho palavras assim de falar pra Deus o quanto eu sou grato a Deus por ele. Pelo caminho que ele fez você trilhar. Um rapazinho desse aqui que saiu lá de São Paulo, sem perspectiva nenhuma pra muitos. De falar isso aí nunca vai ser um pai de família, isso daí cara nunca vai virar homem de O que verdade. tinha vergonha de falar. Então hoje. E hoje virou tudo o que negaram, né? Isso, Claro que você não ia ser. E Então isso, não porque eu sou melhor que ninguém, mas quem me chamou falou, filho, você vai ser ponto tudo final. posta naquele que me Se fortalece. seja assim ou seja daquele jeito, ou seja de outro jeito, você vai ser. Tá Mas certo. porque eu te escolhi. Então existe esses pesos sobre um chamado sobre a sua vida que acaba, quando chega pra você, você tá preparado. Uhum. Porque eu já tive outras oportunidades já. Tive 2 ou 3 oportunidades de estar cuidando de uma igreja, mas não gerou paz no meu coração. Não era a hora de Nem Deus no meu, certo. nem da minha esposa. Pra ser sincero, depois de um tempo, veio nascendo dentro do meu coração essa questão de ser um pastor na igreja mesmo, de cuidar de pessoas. Uhum. Mas não sendo o pastor de uma igreja, mas como eu era aqui mesmo na Híbrida aqui. Ser um pastor remunerado pela igreja aqui. Isso veio gerando dentro de mim. Sim. Legal. Mas às vezes o que estava sendo gerado dentro de mim não era para ser remunerado aqui, mas era que Deus estava já gerando dentro de mim Já tava... o desejo de cuidar de pessoas, de cuidar de uma igreja, mas ser de outro lugar, não daqui. Uhum. Então isso foi gerando naturalmente. Legal. E quando chegou a hora certa, eu ficava assim, pô, vai chegar. Mas e minha esposa? E minha esposa, filho. A última dia palavra, ela tá vai vir ligado? aqui, um dia ela vai vir Mulher aqui. sabe é que dificuldade, cara. com certeza. E ela, sim, não, ela não tem meio termo. Eu até falo às vezes com ela, amor, calma, amor, não é também. Não, Deus, É não dá, eu sim, não tenho muita calma. paciência, eu não tenho muita paciência. Mas não tem que ter, amor, não é desse jeito que você Calma. resolve as coisas e tal. E quando o pastor Over foi em casa conversar, quem deu a palavra falou, não, pastor, não tem mais como a gente correr disso. Foi a minha esposa. Quando a minha esposa falou, eu olhei pra ela assim, e Ué. o pastor Over falou pra mim, e aí, pastor? Aí eu falei, pastor Over, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quarta resposta tá aqui. Então não tem mais o que eu falar. Se eu falar não, eu vou estar sendo negligente Obediente. àquilo que Deus tá falando. Legal. Exato. Não, então a gente aceita. E tá sendo, assim, muito gratificante. Legal, pastor. Um tempo muito gostoso. Cara, a gente vê Muito isso. top. A gente vê isso porque você foi nosso pastor de jovens. Hoje é o pastor Ronaldo que assumiu aí, né? Junto com uma liderança. Mas, cara, a gente vê como foi bom o crescimento, as experiências, as dificuldades, tudo contribuiu para um bem maior. E Muito. hoje você cuida de uma igreja e, cara, vai bombar, vai pra frente, porque Deus tá nisso. Sim, Deus sim, tá sim, junto, sim. tá ligado? E sem um pingo de dúvida, Ô, Léo, fala assim de coração. Porque todo pastor quer pegar uma igreja montada, que é fácil. Sim. Uma igreja estruturada, 100 membros. Tem trampo Que não nenhum. seja, não precisa ser de 1000 membros, mas que uma igreja que tenha 50 membros, mas
50 membros, tem aí os dizimistas, que você fica tranquilo, que vai ter o dízimo todo mês, não vai faltar, você tá Nada faltará. tranquilão. Isso daí, todo pastor quer. É que nem o Ministério de Jovem. Quando a gente assume que não tem, você vem para um culto que tem 3, 4, quando assumiu o Ministério de Jovens aqui, Isso. o pastor Over até falou sobre isso, a Andresa, que ela é uma das líderes do Ministério da Jubilee, com certeza, isso não adianta querer correr, mas ela falou até no dia que vocês fizeram uma homenagem para mim, que aquilo Despedida, né? é a despedida, e ela falou, poxa, só você mesmo, viu, quando tinha 3, 4 jovens e você vinha, o pastor Jefferson falou, e eu tipo assim, não é porque tinha 3 ou 4 que eu tava lá em cima do altar. Desanimado, né? E aí, jovens, beleza? Então, vamos A pregar. entrega era mesmo quando tinha 5. Vamos louvar mais, quero mais. E eu sou uma prova porque eu toquei muito com o pastor Edivan. E pensa num bichinho que se sério? mexe. O cara se mexe. Mas Mano, ele tá no violão, na bateria, ele tá lá, tá gritando. E realmente, cara, cultos onde a galera do louvor era maior do que os que vieram pro culto. Sim. Não interessa, vai ter culto os 3 sábados do mês. Isso aí. E acabou. Então, e essa persistência valeu a pena. Valeu. Hoje eu vejo isso totalmente, cara. Tipo, valeu muito a pena. E assim, é interessante que eu até falei, puxa, ali, agora que tava ficando gostoso, agora que a gente tava começando ele tava... as engrenagens estavam encaixando, fala, puxa, agora vai virar, agora vai vingar. Óbvio, até mais o ano passado, né? Porque depois do retiro que nós tivemos, a gente falou, poxa, esse ano tá começando muito diferente. Uhum. E pós-retiro veio o que aconteceu com a pandemia, que arrebentou, jovens saíram da igreja, não só jovens, mas muitas pessoas membros saíram da igreja. Então, acabou tirando uma perspectiva que a gente tinha e de crescimento que não chegou, mas criou muita maturidade pra gente. Muitas pessoas criou uma evoluíram, cara. estrutura de liderança, criou uma estrutura de amizade, de proximidade que a gente já tinha. Nos aproximamos muito mais ainda, mas isso, quando a gente falou, poxa, agora tá formado, cara, agora eu tenho certeza que é esse grupo que a gente vai voar. Aí veio a questão da célula, começou a célula, da hora, agora tá fluindo e tal. Aí Deus fala, agora, meu amigo, você já fez sua parte. Vaza. Zarpa daqui. Vaza daqui. Que eu tenho outra coisa. Isso. Então, você fala assim, poxa, Deus, que isso? Você tá de sacanagem comigo de novo? Não. Faz isso comigo, não. Pelo amor, não. O que você precisava fazer, você fez. Sua parte tá feita. Tá feita. Então, isso eu fico muito grato, porque hoje, pra mim, é uma gratificação estar aqui falando com 2 pessoas que eram membros, e hoje um é líder. Eu até brincava com ele, eu falava, você é meu futuro, você é o Josué da história aí, cara. Você é o Josué, você e a Thay são os Josués da história aí. Você vai... Não, professor, você nunca vai abandonar a gente. Rapaz, cuidado, rapaz. Tô sentindo que eu vou abandonar sim. Cuidado. E eu falava brincando, mas na brincadeira era uma verdade que nem eu mesmo sabia. Eu vou puxar um saquinho, são bons líderes, viu? Bons líderes. Ah, cara, não faz isso, sabe? A gente tá aqui gravando. Eu não quero chorar. Então, é algo assim que eu vejo, que eu fico muito grato. Aí, ver pessoas que hoje estão sendo discipuladas, queiram ou não, por vocês. Sim. Ver vocês como exemplo, então não precisam mais, eu preciso conversar com o pastor. Não, e cola aí que eu preciso trocar uma ideia com você. Então, isso pra mim é um papel que fala assim, o seu papel foi feito. Legal. Mas não tem 200 jovens, não tem 100 jovens na igreja. Mas os que tem, então, em Deus. O que Deus falou, o que Deus me chamou a fazer, às vezes foi somente para plantar a semente, depois ela germinar e formar a estrutura, a raiz. Uhum. Agora isso vai crescer e dar frutos. E às vezes os frutos você nem sempre vai dar. A Bíblia fala, Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. E quem determina o tempo do crescimento não sou eu. Não é o que eu estou fazendo, não é o que a gente vai fazer, não é os movimentos que a gente já fez aqui. Não, é Deus. Quando, tipo assim, agora vocês estão prontos, vocês estão estruturados, vocês estão enraizados para mim dar crescimento para vocês. Uhum. Então é ele que dá, e aí ele maneja a gente, nós somos marionetes, o pastor Gerson fala muito disso. Nós somos apenas marionetes nas mãos do Senhor. Legal. Deus usou, falou, agora eu te tiro daqui, vou colocar o Ronaldão, e você vai para lá. Colocar o Tu, traz o Murilo, traz essa galera toda aí, e eles vão levar isso para frente. Legal.
E pastor, para finalizar aqui nosso papo, a gente tem um joguinho no final, que é um bate-volta. Um bate-bola. A gente vai fazer umas perguntas Pá. curtas, você responde rapidinho. Se quiser explicar a sua resposta também, fique à vontade. Se quiser deixar no ar, você deixa também. Ó, Sou pecador. ô, louco. Já sabemos. Beleza, então. Já sabemos. Mas tá bom. Além dessa, ó, pré, mid ou pós? Tribulacionista. Pré? Mid ou pós? Pré. Pré? Se você pudesse escolher alguma pessoa da Bíblia pra passar um dia inteiro com você, sem ser Jesus, que não conta, né? Certo. Quem você escolheria? Ixi, tem vários, Pegou, hein? Essa daí é... Moisés, Mas Paulo, Mas Pedro. O como pastor a gente, Ronaldo falou Jacó. a Pastor gente, Ronaldo. a gente falou muito dele, eu tenho uma inspiração pelo fato até do adorador que ele foi, pra mim, Davi. Davi, legal. Davi. Qual o seu livro favorito da Bíblia? Favorito? É. Gênesis na história de José. É? Eu me identifico muito. E sua É. passagem favorita? Alguma de Gênesis também? Puxa vida, passagem favorita. Talvez essa do Davi ser coração segundo Deus. Também, É. pode ser. São N passagens, são N histórias que marcam a sua vida, né? São palavras que ficam cravadas com você. Até mesmo quando eu falei de Isaac. Uhum. O pastor Hugo falou... É difícil pregou- escolher uma passagem também, É difícil, né? porque tem algumas que tanto. você se identifica. É óbvio que quando você lê as escrituras, a palavra do Senhor, você tem que se colocar no lugar daquele personagem que está na Bíblia, Uhum. né? Tem que Então, ter uma quando você lê empatia sobre ali, Samuel, tentar você tem que entender. imaginar, peraí, não é Samuel, agora sou eu que eu tô lendo. Pô, Edivan, eu tô te chamando. Edivan, É. peraí. Pô, o pastor Jeff tá Eis-me me aqui. chamando. É. Não te chamei não, Edivan. Volta a dormir, Edivan. Então, tipo assim, são essas coisas que você... Isso me deixa... Algumas passagens me chamam um pouco a atenção, né? A Bíblia é recheada de personagens nessas questões, né? Recheado. Então, tipo assim, quando você pega a história de José, José é um cara espetacular pra mim. Em Uma história todos os incrível, âmbitos, cara. em Uma todas história as incrível. áreas, Quando sai de perto do seu pai, vai para ser escravo, e sendo escravo, ele continua sendo o melhor, porque ele sabia que existia um dom nele, né? Porque ele estava no pior lugar. Porque a gente tem essa questão, né? Eu vou fazer o meu melhor se eu estiver num lugar que é apropriado para mim. Não é assim. É assim. Tem que Entendeu? fazer todo Então, momento, todo lugar. José foi diferenciado nos piores lugares. Aham. O governo que chegou na sua vida foi algo natural que alcançou ele pelo fato do que ele foi quando ele estava no pior. É. E nem foi o que ele buscou. Não, Deus foi dando e ele Deus foi foi... dando. É da Ele hora. foi administrando. O que Deus realmente mostrou para ele foi o sonho, mas de que forma que esse sonho ia se concretizar, Não tava claro, não certeza. estava claro. E agora a última pergunta. Você acredita que a nossa geração, nós três estamos aqui, vamos ver Cristo voltando? Sim, Acredita? Com Sim. certeza. sim, Também. sim. Pastor, Ainda mais pelo fato que quando a Bíblia fala que o mundo de hoje estaria como nos tempos de Noé, né? justo. Aham. Então, se você cata a geração do tempo de Noé com a geração do tempo de hoje, o jeito que eles estão pecando, o jeito que eles falam que não dessa questão, do jeito que Os eles sinais estão você aparecendo. vê 2 carnavais anteriores aí o que fizeram com o nome de Jesus no meio A imagem, a né? imagem de Jesus, tipo, foi o que você cata lá o que os caras faziam lá no meio lá da cidade lá onde Veio dilúvio. veio o dilúvio lá do povo que gerou tudo aquele pecado, a libertinagem, né? Não, nós não precisamos de Deus, tal, Você tá tal, louco, tá velho. Tá, isso. Então, você pega hoje, é a mesma coisa. É. Infelizmente, são pessoas que conhecem, porque lá, quando fala assim, pensa que são pessoas que não sabiam que Deus existia. Uhum. Deus existia, Sim. mas por uma influência do pecado que já tinha através de Adão, o inimigo foi cauterizando a cabeça de alguns, e aí o pecado foi aumentando, E deu no que deu. e deu no que deu. E é o que está acontecendo hoje. Então E a gente dar no vai que ver. dar. Então a gente vai ver Cristo. Eu creio Essa que geração. sim, eu não creio que haverá uma outra geração, não. Da hora. Nem mesmo ver a minha filha, não que eu dou graças a Deus também, mas amém. Eu acho que eu não vou ver, eu não vou conseguir ver minha filha casando. Não vou Vai poder vir ser antes. vô. Eu dou um graças a Deus também que minha filha não vê casando, não. Eu vejo Deus meu é bom. filho. Pelo mundo que a gente está vivendo, eu creio que Aham. quando você pega biblicamente mesmo, você vai
colocando, a gente teve um estudo muito top aqui com o pastor Jefferson sobre o fim dos tempos, aí que ele, a escatologia que ele falou e tal. Um dia a gente vai chamar ele aqui pra falar disso, cara, porque é muito complexo, muito louco, e ele manja muito. E é muito top, cara. Então, tipo assim, é algo pra você falar, pô, não dá mais tempo de brincar. Justo. Não dá mais agora tempo. é sério, cara. Chegou no O nível que treino não já dá. foi, agora é jogo, Antigamente, cara. quando falava Jesus tava voltando, a porta tava batendo assim, ó. Você quase não escutava. Hoje tá Agora a quase porta arrebentando a porta e tem povo que tá dormindo. É. Desperta Uhum. tu que dormes. A Bíblia realmente fala, desperta, desperta, porque o noivo tá voltando e a noiva tá dormindo. Pastor, a gente colocou como uma última pergunta essa aí, mas eu vou adicionar algumas aqui, rapidão. Pode falar. Pastor, Godzilla ou King Kong? Quem está torcendo? Puxa, King Kong. King Kong? Eu também, velho. Eu sou Team King Kong, mano. Eu Pastor. não acompanho. Capitão América ou Homem de Ferro? Mas que vai decidir se isso daqui vai pro ar ou não, viu? Sua resposta, Poxa cara. vida. Capitão América, eu gosto do Homem de Ferro. Homem de Ferro? eu acho Então... top, Cara, não, Eu cara. acho top. Eu acho ele muito Não, eu top. também, eu sou... Tigres ou Bayern de Munique? E por que Bayern de Não Munique? vou nem falar nada, deixa quieto isso daí. Justo. Pastor, cara, muito obrigado, viu, mano? Eu que agradeço, viu, É mano? nóis. Obrigadão. Deus abençoe a sua Desculpa vida. aí, vai ter mais oportunidades. Vamos, aí, vamos pra chamar. contar Voltar mais aqui da direto, história. cara. Cara, vamos Direto, voltar, vamos voltar É pouco aqui. tempo. O que eu já passei já na minha vida aí de adolescência, de juventude, até chegar onde eu cheguei hoje, uma horinha aqui que a gente ficou é pouco. É pouco. pouco. Não, mas vai ter Pra mais. contar o que tranquilo, Deus vai ter mais. fez. A gente vai fazer muitos outros, a gente vai chamar você de novo, com certeza. Com certeza. Porque, cara, você é nosso pastor, você é nosso amigo, além de tudo, né? Sim. Então, vai ser um que vai ser chamado mais vezes. E pra quem tá ouvindo aí, ó, a gente tá nas plataformas do Deezer, Spotify, YouTube e Google Podcasts. É só procurar lá, Pode Crer, Juble. E é isso aí. É isso aí, galera. Fechou, galera? Canal no YouTube, Tamo junto. canal no YouTube Abração, Juble, Juventude Batista Lugar de Esperança. Esperança, no YouTube. Vai ter um leão lá, assim como no Spotify. Então, mano, é só se inscrever. Instagram é JubleMMR. Isso, e Facebook é Jovens Ible. É Fechou? só seguir lá e é isso. É nóis. Valeu, Valeu, povo. pastorzão. Galera, tamo junto. Dá pra cortar.